Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra, vamos conhecer a palavra, vamos conhecer a Deus. Meus amigos, meus irmãos, vocês já perceberam que parece que o mal sempre está na dianteira? Parece que o mal sempre leva vantagem. Já perceberam isso? Né? E a gente vê por que o mal se alastra de uma maneira assim contagiosa, como uma doença contagiosa, o mal. E nós vamos meditar, porque nós temos visto pessoas que se diz cristã, mas são tão ingênuas quanto ao mal, são tão ingênuos que não percebe o mal, não consegue ter aquela astúcia contra o mal. São como pombas ingênuas. A própria palavra de Deus fala que o povo de Deus é dessa forma. A própria palavra de Deus afirma que os filhos das trevas são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Pura verdade, né? Então nós vamos fazer uma meditação sobre a contaminação do mal, como ele contagia, como ele nos assedia e como é que nós devemos lidar com isso. Porque o mal, ele não vem com aparência de mal. Em primeiro lugar, o povo de Deus acha que o mal vem, rabo, chifre e essas coisas. Não. E outra, eu percebo aqui nas minhas redes sociais aqui que o povo de Deus, quando o mal vem disfarçado de homens de Deus, ele vem com aparência, olha, né? Tudo camuflado. O mal não vem com mal. O mal é como o cavalo de Troia, você sabe a história de Troia? Né? A guerra de Troia, deram um presente, né? O cavalo de Troia. E um presente lá, dentro do cavalo tinha soldados. E as pessoas ingenuamente pegou aquele cavalo e estava cheio de soldados inimigos lá dentro. E assim é com o mal. O mal é dessa forma, ele vem, igual aconteceu no Brasil. O movimento pentecostal chegou no Brasil, através de 3 homens. Aonde é que eles foram? Para onde que eles foram? Vocês sabem para onde que eles foram? Foram por uma igreja tradicional, uma igreja que já estava aqui há muito tempo, a igreja batista, foram lá, cavalo de Troia. E sabe o que eles faziam à noite? Sabe o que eles faziam à noite, depois que terminava o culto? Reunia os irmãos e disseminava as doutrinas falsas deles. É isso que acontecia, né? Mas nós vamos falar aqui sobre a contaminação do mal. Né? Por que o mal se dissemina de uma maneira muito forte? Então, primeiramente, a nossa meditação vai no livro de Ageu, capítulo 2. Nós vamos fazer a meditação em outros livros, né? Capítulo 2 e o versículo 11 em diante. Nós vamos meditar, vamos tirar lições para nós. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2, versículo 11 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei. Em outras palavras, pergunta aí aos mestres da lei acerca da palavra, da lei de Deus, né? Se alguém leva a carne santa na borda do seu vestido e com ele toca no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará ele santificado? Quer dizer, quando o bem toca numa coisa normal, comum, né? Ele é tocado. O pão, né? A pergunta agora é que se a pessoa está com carne santa, né? Carne santa na borda do seu vestido, o que ele toca no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará ele santificado? O sacerdote respondeu, não. Quer dizer, a santificação não contaminou, não contagiou aquela coisa a qual ele tocou. Mesma coisa, você é santo, você toca num filho seu, no seu esposo, no seu, né? Teu amigo, ele vai ser santificado por causa disso? Não, não vai. Agora veja aqui, o outro texto, o versículo 13. Então disse Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar numa dessas coisas, ficarão elas imundas? Os sacerdotes responderam, ficarão imundas. Vocês estão vendo aqui a diferença do texto? Que a coisa santa é mais difícil de santificar, enquanto que a coisa que é imunda, ele se alastra com mais facilidade. Está vendo aqui o texto?
Não deixa dúvida para nós. Então, meus amigos, meus irmãos, mas por que será que ocorre isso conosco? Por que ocorre isso conosco? Por que a contaminação é muito mais fácil do que a santificação, né? Está aqui no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 23. Todos esses males procedem de dentro do homem e contamina o homem, quer dizer, já está enraizado dentro de nós. Aliás, o mal já está. Então, quando vem um mal externo, eles se aliam, por isso que se contaminam, né? E Romanos 12, 21, a palavra de Deus diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem, né? E eu tenho visto as pessoas se unirem a um jugo desigual. O que é jugo desigual? Jugo desigual é um jugo que alguém vai tomar prejuízo por causa disso. Chama-se jugo desigual. Alguém vai ficar em desvantagem. Você sabe o que é jugo? Nos carros de bois antigamente, né? Eles colocavam um jugo. E andavam os bois juntinhos assim. Tinha um jugo, pescoço. Então aqui está falando, né? Em 2 Coríntios capítulo 6, 14, a palavra de Deus diz assim: não vos prendais a um jugo desigual. E às vezes nós nos prendemos a um jugo desigual. Como é que nós nos prendemos às vezes? Através do matrimônio, casamento. Você vai ter problema, jugo desigual. Sociedade, em negócios, você vai ter problema. Certa vez um homem de uma cultura e rico tinha uma filha. E essa filha tinha estudado fora do país. Era uma mulher, uma moça requintada de cultura, tinha cultura, linguajar fino. E aí ela se apaixonou por um camponês bruto. Não porque ele era camponês, mas porque ele tinha o vício da bebida, tinha outros vícios e tanta coisa. E o pai falou: minha filha, não faça isso, você é tão refinada. Não case com ele, minha filha. Ele, o linguajar dele, só vive falando palavrão, bebe. Não seria bom isso para você. Não estou tendo preconceito, mas ele não é coisa boa para você. Não, pai, mas eu quero ele, é ele que eu amo. Muito bem, quis, né? O pai liberou, casou. Passaram os anos, ela foi embora. Passaram os anos, um dia a filha veio na sua casa visitar o pai. O pai quase não conheceu a filha. Estava com o mesmo linguajar do marido. Mesmo jeito, aquelas palavras rudes. Se tornou como ele. O que aconteceu? O mal contaminou a coisa boa. Foi isso que aconteceu, né? E ela se colocou num jugo desigual. E o mal venceu ela. Assim acontece conosco. E a palavra de Deus fala aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Então, meus amigos, é muito difícil nós estarmos vivendo em jugo desigual, né? Conheço tantas histórias onde as pessoas se puseram em jugo desigual. Casamento, a pessoa não vai para a palavra de Deus. Não tem discernimento de saber se aquilo é um jugo desigual ou não. Por quê? Porque não conhece a palavra. É a hora que vai se dar muito mal. Então, a palavra de Deus manda nós nos abster de toda aparência de mal. Fugir outra tradução diz: fuja da aparência do mal. O que é fugir? Sai de perto. E pode ter certeza, às vezes a pessoa é uma pessoa crente, ela começa a andar na roda de amigos escarnecedores. Daqui a pouco ela está do mesmo jeito falando as coisas, falando palavrão. Eu vejo aqui. Conheci alguns, né, que tinha cargo na igreja, tem cargo ainda. E o palavreado dele é igual aos amigos dele, né? O mal, ele tem essa capacidade de contagiar mesmo. O mal é pernicioso, por isso que o castigo é eterno do mal. O mal é incorrigível. Então, através dessa palavra aqui, você fica muito esperto. Se você está convivendo com algo que tem aparência de mal, você está vivendo com pessoas, né,
que é templo do ídolo, como diz aqui em 2 Coríntios 6, 14. Que templo, o que tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Aí você está se perguntando, não, o templo é nós que somos os templos, o templo da morada do Espírito Santo de Deus. E o outro é morada do ídolo. Na verdade não é ídolo, tem o demônio lá, tem o diabo lá. Está juntinho ali, ó, vivendo o dia a dia ali, porque você colocou o jugo debaixo, né, nos negócios, ou no matrimônio, e amizades, e tantas outras coisas, né? Por isso que quando Deus queria fazer o bem para alguém, por exemplo, Abraão, sai da tua parentela, sai daí. Moisés, sai aí do palácio do Egito, do rei do Egito, sai desse palácio, sai daí. E Moisés saiu, né? Então toda vez que Deus queria nos santificar, Ele levava nós para longe de uma convivência onde não era saudável. José, foi Deus que fez ele sair no meio dos seus irmãos de uma maneira que nós não compreendemos, mas ele teve que sair do convívio da sua família, dos seus irmãos, tudo. Foi levado cativo para o Egito. Daniel foi levado cativo para o Egito, aí chegou lá, ele falou, não vou me contaminar com as iguarias, ele e os 3 amigos, né? Não vou me contaminar com as iguarias do rei. E nós devemos, meus amigos, meus irmãos, você que é servo de Deus verdadeiro, discernir isso. Você consegue discernir isso? Consegue discernir o mal? O templo do ídolo? Quando eu falo templo, é a pessoa que tem ali. Ali tem algo dentro dele, dentro do templo tem algo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus, é o templo de Deus, né? Espero que essa breve meditação você saiba discernir, né? Um jugo desigual, saiba discernir o mal e você fuja. Ele está mandando fugir até da aparência do mal, né? Uma coisa que você acha que é a aparência do mal, fuja dali. Que Deus possa abrir tua mente em nome de Jesus. Amém.